Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. O fim de uma paz que nunca existiu e a volta do extremismo. O Talibã, grupo terrorista que governou o Afeganistão 20 anos atrás, está de volta ao poder afegão, depois de invadir a capital Cabul e expulsar as autoridades atuais. A população está desesperada e tenta fugir do Afeganistão a todo custo através de portos, aeroportos e estradas. Por que o temor? O Talibã, no passado, foi um grupo que tentou apagar a história e pregou uma versão radical do Islã, tirando direitos e agindo de maneira desumana contra sua própria população. Os Estados Unidos seguem tirando seus diplomatas e militares do país. E o presidente americano Joe Biden reconhece erros, mas diz que nunca seria a hora certa para tirar os militares do território afegão. O mundo em alerta. Será que o Talibã, voltando ao poder do Afeganistão, pode potencializar o terrorismo internacional? E ainda, as últimas informações sobre a retomada do Talibã ao governo do Afeganistão. Você vai ver também um terremoto de 7,2 graus de magnitude no Haiti neste fim de semana já deixa mais de 1.200 mortos. Além do terremoto, o Haiti vive outras crises, como crise sanitária, crise política e ainda por cima está enfrentando um furacão neste momento. E mais, você vai ver que Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, visita Pernambuco e recebe do governador do estado, no Palácio do Governo, um banquete pago com dinheiro público. Muito boa noite para você. Bom, a partir de hoje, o Ponto Direto começa suas atividades, ou melhor, recomeça as suas atividades no YouTube. Depois de uma falha técnica que fez com que o nosso canal original fosse perdido, nós estamos reinaugurando neste canal que foi cedido pelos donos de um canal chamado Arquivos Raros 2, e aqui estamos nós começando essa operação, nossas atividades de trazer informação isenta e de qualidade para você. Espero que você goste do nosso trabalho que está começando a partir de agora. Gostaríamos que o Expresso, o vídeo jornal do Ponto Direto, de segunda a sexta, todas as noites, aqui no seu ponto da notícia, trouxesse notícias mais amenas. Mas infelizmente não tem como tratar de outro assunto que não seja a volta do Talibã ao governo do Afeganistão. O grupo terrorista, que foi criado em 1994, voltou ao poderio afegão depois de invadir cidades estratégicas ao longo das últimas semanas. E neste fim de semana, o grupo terrorista entrou na capital Cabul e ontem tomou o poder do Afeganistão, expulsando as autoridades existentes no país e assumiu novamente a liderança do Afeganistão. A volta do Talibã representa um perigo para a comunidade afegã e comunidade internacional, uma vez que o grupo extremista prega a versão mais radical da lei islâmica no país, onde, por exemplo, mulheres são proibidas de estudar, trabalhar e viajarem sozinhas e têm que cobrir-se da cabeça aos pés incondicionalmente. Apedrejamentos e outros tipos de ações cruéis e desumanas são legais na lei do Talibã. A volta do Talibã pegou o mundo e principalmente os Estados Unidos de surpresa. Numa ofensiva de invasão em busca de retomar o poder do Afeganistão, os talibãs
começaram ocupando cidades próximas da capital Cabul. Neste fim de semana, a capital se viu cercada pelo grupo extremista que entrou em Cabul neste domingo. O grupo terrorista ficou 20 anos fora do poder do Afeganistão. Chegou ao poderio afegão em 1995. Ficou 6 anos no poder. Em outubro de 2001, após os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos, os americanos invadiram o Afeganistão e tiraram o Talibã do poder. De lá para cá, o grupo se tornou uma organização terrorista ardente, cometendo atentados espalhados pelo Oriente. Com a saída das tropas americanas do país, o Talibã voltou a crescer. A expectativa é negativa. Enquanto esteve no poder, o Talibã tentou apagar a história, promoveu abusos e prega uma versão radical e distorcida do Islã. Ontem, diplomatas americanos foram retirados de helicóptero da capital afegã. O aeroporto internacional de Cabul está lotado de pessoas querendo fugir a todo custo do país. As estradas que levam para países vizinhos também registram lotações. É o resultado da volta do extremismo depois de uma sucessão de erros nos últimos governantes americanos que só tiveram êxito em 2011. Com a morte de Osama Bin Laden, protegido pelo Talibã. Porém, a morte do maior terrorista do mundo ocorreu no país vizinho, o Paquistão. As imagens que vocês vão ver agora são do aeroporto internacional de Cabul. As imagens chocam. Várias pessoas tentam correr desesperadas atrás de aviões para tentar fugir do país. O mesmo acontece em portos e estradas do Afeganistão. Ou seja, todos os moradores afegãos estão tentando fugir do país de qualquer maneira, para tentar evitar que o extremismo volte às suas vidas. As imagens chocam. Nestas imagens, várias pessoas estão correndo atrás de um avião que está se preparando para voar, para fugir de vez do Afeganistão. Este vídeo mostra um avião em pleno voo e pequenos pontos mostram pessoas caindo da aeronave. Bom, eu vou trazer agora para vocês um pouco da linha do tempo, da trajetória, da cronologia histórica do Talibã, que começou, na verdade, lá em 1979, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão. A então União Soviética invadiu o Afeganistão, o território afegão. E a ocupação afegã da União Soviética durou 10 anos. Em 89, a União Soviética se retirou e confrontos internos no Afeganistão começaram a acontecer. Em 1994, o Talibã, que, de acordo com a tradução, significa a versão no plural de talib, que significa estudante, foi criada. E em setembro de 96, a capital afegã, Cabul, foi tomada pelo grupo, que a partir daí começou a governar o Afeganistão pelos 5 anos posteriores, próximos 5 anos que viriam a surgir. Durante esse período, o Talibã tentou apagar a história do Afeganistão e da humanidade, e também criou leis radicais contra a sua população, onde, como eu disse anteriormente no começo da edição, mulheres, por exemplo, não poderiam estudar, nem trabalhar e nem viajarem sozinhas, e tinham que se cobrirem da cabeça aos pés. Qualquer crime, como por exemplo adulteração, traição, era para ser condenada com apedrejamento em praça pública. Mutilações de braços, pernas, mãos, dedos e até de cabeça e partes do corpo e outras partes do corpo humano
também eram ações legais como forma de punição na lei do Talibã. Em 2001, o grupo terrorista, mais precisamente no dia 7 de outubro de 2001, quase um mês depois dos ataques de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos invadiram o Talibã, que tinha dado refúgio a Osama Bin Laden e a sua tropa da rede terrorista Al-Qaeda de se refugiar após os maiores atentados da história do planeta. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e em 7 de dezembro de 2001, o Talibã foi oficialmente derrotado e retirado do poder do Afeganistão. De lá para cá, o Talibã se comportou como um grupo terrorista, cometendo atentados em diversos cantos, principalmente nas regiões onde atuam, Afeganistão e Paquistão. O grupo terrorista, em 2011, perdeu um grande aliado, Osama Bin Laden, numa ação orquestrada pelos Estados Unidos que ocorreu em Islamabad, no Paquistão. Agora, o grupo terrorista, com a saída das tropas americanas, voltou a ter êxito nesta guerra, vamos dizer assim, com os Estados Unidos, guerra contra o Ocidente. Por exemplo, o Talibã proíbe televisões e televisões, músicas e até feriados ocidentais serem impostos no Afeganistão. Agora há pouco, o presidente americano Joe Biden falou sobre a invasão do Talibã ao poder do Afeganistão. O presidente americano disse que nunca seria a hora certa de retirar as tropas americanas dos Estados Unidos e defendeu a retirada, que está sendo atualmente muito criticada pela comunidade internacional, que não seria a hora para retirar as tropas dos Estados Unidos. Joe Biden disse que as tropas americanas invadiram o Talibã com a intenção apenas de tentar evitar outras ações terroristas em solo americano e culpou o governo do Afeganistão de não conseguir dar conta do Talibã, dizendo que nem o Afeganistão se dispôs a lutar contra o grupo terrorista Talibã. O presidente do Afeganistão, que foi deposto, se refugiou no Paquistão e de lá reconheceu a derrota. A comunidade internacional teme que a volta do Talibã possa configurar em uma potencialização do terrorismo internacional, uma vez que foi mais ou menos na época em que o Talibã governou o Afeganistão que o grupo terrorista se aproximou de Osama Bin Laden, que comandava a já conhecida rede terrorista Al-Qaeda, e que cometeu em 11 de setembro de 2001 os maiores ataques terroristas da história da humanidade contra os Estados Unidos, onde os alvos foram as Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York e o Pentágono em Washington. Um quarto avião que iria ser lançado contra outro alvo também em Washington, ou a Casa Branca ou o Capitólio, acabou sendo abatido e caiu em Pittsburgh, na Pensilvânia, naquele dia que entrou para a história. Bom, independentemente de um lado ou de outro, os Estados Unidos têm sim responsabilidade nesta volta do Talibã ao poder do Afeganistão, uma vez que foi precoce a saída dos militares afegãos, uma vez que o Afeganistão também não estava se encontrando em uma condição de andar, né, com os próprios passos, porque a situação política do país era muito caótica, muito controversa, e a população ainda seguia em estágio de pobreza, de miséria e sem qualquer ajuda dos políticos lá existentes, por conta da crise política que o Afeganistão vinha passando. E agora o Talibã, que vem com essa crença distorcida do islamismo, volta ao poder do Afeganistão, coisa que os americanos sabiam que se as tropas saíssem do Afeganistão, isso poderia acontecer, como realmente aconteceu. O Talibã se refortaleceu e agora tomou o poder do Afeganistão. Muitas pessoas temem que as leis islâmicas, que infelizmente irão voltar de maneira radicais, voltem a serem aplicadas e a população volte a ser penalizada com o regime do Talibã, um regime autoritário, extremista e muito cruel
para o povo do Afeganistão. Por isso que a população tenta fugir a todo custo do país, porque agora não é hora de viver em território afegão. É hora de você buscar a sua liberdade, mesmo que custe sua vida. Como muitas pessoas no aeroporto de Cabul tentaram ali se pendurar no avião e acabaram caindo de lá quando o avião estava em pleno voo, como vocês viram nas imagens que nós mostramos aqui, imagens terríveis que nós mostramos aqui. A qualquer momento, então, voltaremos a falar sobre a volta do Talibã ao comando do Afeganistão. Um terremoto de 7,2 graus de magnitude sacudiu o Haiti no último sábado e até agora o saldo é de mais de 1.200 mortos e cerca de 3.000 feridos. Hoje, um furacão chegou ao país. O terremoto foi de 7,2 graus de magnitude na escala Richter. O tremor foi sentido em países próximos como Cuba, Jamaica e República Dominicana. Mais de 1.200 pessoas estão mortas, cerca de 3.000 estão feridas. Há muita destruição no Haiti. Casas, prédios e mercados estão destruídos. Nas ruas haitianas, o cenário é de devastação. O terremoto provocou até o dia seguinte, no domingo, tremores secundários em diversas regiões do país. O Haiti vive diversas crises. Crise sanitária, devido à pandemia. Crise humanitária, devido à pobreza extrema que assola o Haiti, o país mais pobre das Américas. Crise política, que aumentou depois do assassinato do presidente do país, Jovenel Moïse, no começo de julho. E agora, a crise do terremoto. Em janeiro de 2010, um terremoto forte sacudiu o Haiti. Mais de 100.000 pessoas morreram naquela que foi a pior tragédia da história dos haitianos. Como disse, um furacão chegou hoje ao Haiti, o que pode potencializar ainda mais toda esta crise que o Haiti vem passando. Bom, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado pelo PSB a participar de um banquete no Palácio Campo das Princesas ontem à noite em Pernambuco, na capital do estado Recife. Presentes no banquete, além de Lula, estavam o governador do estado de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, e o prefeito do Recife, João Campos, do PSB, que criticou o Partido dos Trabalhadores, partido de Lula, na eleição em que ele saiu vencedor como prefeito da capital pernambucana, que disputou com a prima de seu pai, Marília Reis. A convite do PSB, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de um banquete oferecido pelo governador do estado, Paulo Câmara, no Palácio Campo das Princesas. O banquete, pago com dinheiro do contribuinte pernambucano, teve a presença do líder petista, do governador pernambucano e do prefeito do Recife, João Campos, filho do ex-governador de Pernambuco e herdeiro da liderança do PSB, Eduardo Campos. Na reunião de gala, foi discutido as relações entre PT e PSB, estremecidas após as eleições municipais do ano passado, onde o vencedor João Campos esculachou a prima de seu pai, Marília Reis. O PT do Recife não queria Marília como candidata, mas o Diretório Nacional do Partido, em São Paulo, mandou que fosse ela. E já está preparando as malas, porque agora está sonhando em mandar no Recife. Você lembra quem faz parte do PT Nacional? Zé Dirceu, Gleisi Hoffmann, Mercadante. Pense antes de votar. Eles querem voltar. A eleição baseada na baixaria fez as relações entre os dois partidos ficarem azedas. Agora, a intenção é a reaproximação visando as eleições do ano que vem. Pois é, esse prédio é público, é bancado com os nossos impostos, que são muito caros. Paulo Câmara, inclusive, é conhecido como um grande tributador. Temos aqui uma das maiores cargas tributárias do país. A senhora, que é dona de casa, sabe quanto custa o preço do gás de cozinha. A grande parcela ali é imposto ICMS, cobrado aqui. Mas sabe o que vai acontecer aqui mais tarde?
palácio vai se abrir para receber Lula. É o ex-presidiário, que é acusado por diversos crimes de corrupção que somam quase 40 bilhões de reais. Vocês acham que está certo? Vai se abrir o palácio para fazer um banquete para receber Lula num domingo. Os funcionários, todos eles também pagos com recurso dos nossos impostos, vão ter que sair de casa no domingo, vão receber hora extra. É o justo, mas se receber, vai ainda onerar mais essa festa. Água mineral, refrigerante, bebida alcoólica, que com Lula tem que ter bebida alcoólica, alimentação farta, inclusive comprada a preço que nós vimos, aqueles escândalos, onde usaram como referência uma bandeja de ovos a R$30, e tudo isso em plena pandemia. Em frente ao palácio, manifestantes protestaram contra o banquete, feito a portes de gala, na tentativa de recepcionar Lula como se ele fosse a solução dos problemas dos dois partidos. O banquete foi pago com dinheiro público do contribuinte, meu, seu, nosso. Nós pagamos comidas caras para que estes três, além de outros indivíduos, possam discutir uma política velha, desgastada, que nós já conhecemos que não dá certo em Pernambuco. Ao invés de discutirem questões importantes para o Estado e para o país, não. Preferiram comer e conversar mole dentro de um palácio público, onde quem manda é o povo. E o povo ontem foi feito de palhaço. A seguir você vai ver as últimas informações sobre a volta do Talibã ao comando do Afeganistão. Voltamos já. Novas informações sobre a volta do Talibã ao governo do Afeganistão. Enquanto alguns afegãos tentavam fugir do país pelos portos, aeroportos e estradas, houve registro de tiroteios e o Talibã já estaria se mobilizando ali para tentar frear essa debandada de afegãos para fora do país, para fora do Afeganistão, no exato momento em que o Talibã, depois de 20 anos, volta a governar o país. A comunidade internacional teme a volta da potencialização do terrorismo internacional a partir do momento da volta do Talibã ao governo afegão. Até porque, enquanto esteve no governo do Afeganistão, o país se tornou uma espécie de refúgio dos terroristas, coisa que foi desvendada principalmente pelos Estados Unidos no atentado às Torres Gêmeas e ao Pentágono em 11 de setembro de 2001. Ressaltamos que o Talibã voltou ao governo do Afeganistão depois da saída das tropas americanas do território afegão e por conta das crises políticas que as autoridades, os políticos afegãos estavam tendo, o Afeganistão acabou dominando algumas cidades e o seu domínio foi avançando pelas cidades até chegar em cidades estratégicas e cercar a capital Cabul neste fim de semana, invadindo consequentemente a capital afegã neste domingo e tomou o palácio do governo, onde passou a dominar o Afeganistão desde ontem. Você vai ter outras informações sobre a volta do Talibã ao governo do Afeganistão a qualquer momento aqui no Ponto Direto.
Fique conosco aqui no novo canal, no novo Ponto da Notícia do YouTube, e também você pode seguir a gente nas nossas redes sociais. Ponto Direto PD1 no Instagram e Facebook e @PD1 no Twitter. Para você uma boa noite e até amanhã.